Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Chegando para mais uma aula de ciências. Eu espero que vocês já peguem aí o livro de vocês, o caderno, façam já as anotações, assim como também dúvidas, curiosidades que vocês têm. Não esqueça, quando finalizar o vídeo, tem atividade, tá? Para você estar fazendo. Então, não deixe de fazer a atividade. Estando com dúvida, pode me procurar que eu estou disponível para esclarecer. Então, vamos lá para mais uma aula de ciências? Bem, pessoal, vamos dando sequência a nossos estudos em torno da constituição da matéria. A gente vai revisar, mas também vai se aprofundar com relação aos modelos atômicos hoje na nossa aula, tá bom? Então, antes de mais nada, vamos relembrar alguns pontos, né? Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Isso faz parte das propriedades da matéria. E a gente tem que entender do que essa matéria é formada, do que está no meu corpo, do que está no corpo de vocês, do que está no livro, no caderno. Então, o átomo é a constituição de toda a matéria, a unidade formadora da matéria. E ele tem um termo que vem do prefixo A, que significa não, e tomo, divisível, ou seja, átomo significa não divisível. Hoje, a gente vai verificar que o átomo, ele se divide, ele é divisível. Você já estava aí perguntando, professor, então, por que não foi mudado esse nome? Por que não deu o nome de outra coisa? Já que foi descoberto que o átomo, ele é dividido. Porque a ciência ela foi avançando aos poucos, né? E como já tinha sido dado o nome de átomo para a menor parte que constituía a matéria, então assim ficou por muito tempo ou até hoje. Então não tem como mais mudar. A gente percebeu e estudou também esses dias que nas teorias constatava que os filósofos eles traziam que a matéria era formada pelos 4 elementos da natureza: a terra, o ar, o fogo e a água. E o que fazia com que esses elementos se unissem era o amor, e o que fazia com que eles repulsassem era o ódio. Então, por muito tempo, acreditou nisso, de que a matéria era formada pelos 4 elementos da natureza. E Leócipo e Demócrito foi que definiu a unidade formadora da matéria sendo o átomo. Então, eles perceberam que a constituição da matéria era por uma unidade pequena que não poderia ser dividida. Por quê? Na imaginação deles, né, no ponto de vista deles, a gente poderia pegar um objeto e partir ele diversas vezes. Ia chegar um momento que a gente não conseguiria mais dividir. Então, essa parte que a gente não conseguiria mais dividir seria o átomo. Claro que é inviável a gente fazer isso com alguns objetos, não é? A gente não conseguiria chegar nessa unidade formadora da matéria, propriamente dita, para visualizar a olho nu. E aí, a gente vai vendo os modelos atômicos que foram evoluindo, que houve sempre essa busca de entender o que é o átomo, do que ele é feito, de acordo também com os recursos tecnológicos que existiam naquela época, naquele tempo. Afinal, a ciência ela vai sendo construída com os recursos disponíveis em cada época. Então, naquela época, claro que não existiam os recursos tecnológicos que a gente tem hoje. Então, a ciência ela vai avançando em torno dos recursos que ela possui, em busca de sistematizar algumas novas teorias. E o modelo que a gente vai agora estar conhecendo, se aprofundando, que a gente já deu início ao estudo, é a teoria de John Dalton. Então, John Dalton, a teoria dele é conhecida muito como a teoria da bola de bilhar, que a partir dos seus experimentos ele definiu o átomo como esses seguintes pontos que estão mostrando aí na tela de vocês: esferas rígidas, maciças, indestrutível, homogênea e cada elemento sua massa. Então, ele definiu da seguinte forma, né? A parte que constituía a matéria seria uma esfera rígida, indivisível e também sólida.
Ele considerava que essa esfera era homogênea e formada por uma única coisa, que os diversos átomos, cada um teria sua massa, ou seja, que existia átomos e cada um com uma massa diferente. Então, diante daquele tempo, diante dos recursos tecnológicos que tinha, esse foi uma grande descoberta, um grande feito proporcionado por Dalton, que até hoje é aceito. E da seguinte forma, ele pode concluir, a partir dos seus experimentos, que os átomos eles também podiam se rearranjar e formar novos produtos. E hoje sabemos que esse fato realmente ocorre. Então, a gente percebe que mesmo diante dos recursos que tinha naquela época, muita coisa proposta por alguns cientistas são aceitas até hoje, porque foram feitos. São coisas que realmente acontecem. E assim, os estudos continuaram sendo feitos e foram avançando um pouco mais. E surgiu o modelo atômico proporcionado por Thomson. Então, Thomson ele realizou um experimento que ficou muito conhecido, muito famoso, conhecido como ampola de Crookes. E a partir da análise desse experimento, dos resultados, ele chegou à conclusão de que o átomo não era uma esfera completamente homogênea como Dalton tinha analisado. Ele conseguiu ver algo a mais. Ele conseguiu observar que era uma esfera que tinha sobre elas umas estruturas com cargas negativas. E esse modelo passou a ser conhecido como pudim de passas. E assim quebrou aquela visão de Dalton que o átomo era indivisível, porque tinha aí uma porção da esfera que seria positiva e uma porção que tinha sobre a essa esfera negativa. Ele considerava esse átomo neutro, porque para ele a quantidade da porção positiva seria a mesma da porção negativa. E ele foi chamado o pai do elétron, porque ele que descobriu a carga negativa, ou seja, o elétron, que assim ficou batizado quando ele descobriu. Então, praticamente, gente, o pudim de passas, como seria a demonstração para a associação de como era o átomo que Thomson conseguiu visualizar com os resultados do seu experimento com a ampola de Crookes, seria dessa maneira, como vocês estão vendo aí na imagem. Essa imagem que está a esfera laranja seria como fosse o pudim, a parte com cargas positivas, e os elétrons, que são essas bolinhas verdes, que seriam as passas, a parte negativa. Então, ele dizia também que, no caso, esse átomo ele se encontrava de forma neutra, porque a quantidade de elétrons e a carga positiva seria a mesma. Então, o tempo foi passando e a ciência também foi avançando ainda mais. E assim chegamos a um dos modelos também mais famosos, que se você pesquisar depois do vídeo no Google, colocar átomo, a imagem que vai aparecer, que vai relacionar, vai ser essa daí que vocês estão vendo na tela. Essa imagem que a gente tem a impressão de ser como fosse o sistema planetário mesmo, que assim é um dos elementos de como era esquematizado o átomo para Rutherford. Então, esse modelo, chamado também como planetário sistema solar, porque tem algo no centro e coisas girando ao seu redor, que lembra o sistema solar. Então, Rutherford, ele viu que o átomo não era maciço e que existia espaços entre eles. A ciência avançou, então ele pôde chegar a dados mais precisos com relação à constituição do átomo, ou seja, do que era feito o átomo. E ele percebeu que tinha uma região no centro que tinha cargas positivas, mas também tinha espaços entre eles. Assim, ele afirmou que o átomo tem um núcleo central e temos uma eletrosfera, que é a região que estão os elétrons com as suas cargas negativas.
e que esses elétrons estão aqui, né, gravitando, circulando ao redor do núcleo de carga positiva. Esse modelo chega bem próximo ao que é mais aceito pela ciência hoje, mas claro, que deixa algumas questões, como por exemplo, como os elétrons giram e eles acabam não caindo sobre o núcleo. Então ficaram alguns questionamentos, alguns pontos que não foram respondidos a partir dessa teoria de Rutherford, e assim a ciência foi avançando, buscando responder a essas questões. Então, aí, de forma simplificada, a gente tem os seguintes pontos para exemplificar a teoria de Rutherford, né? Que é o planetário sistema solar, núcleo denso e pequeno e elétrons orbitando na eletrosfera. Agora a gente vai para um modelo que provavelmente foi em cima do que Rutherford construiu. Então, mais para frente, surgiu o modelo que pode ser, tem aí a denominação proporcionada por Rutherford Bohr, ou simplesmente Bohr, que é esse cientista que vocês estão vendo aí na tela. Então, ele simplifica a sua teoria da seguinte forma: elétrons e cargas em camadas de energia. Vai haver 7 camadas e os elétrons podem saltar de uma camada para outra. Nesse caso, é como Bohr tivesse pego o modelo de Rutherford e aperfeiçoado, na verdade. Então, ele conseguiu, por meio da física quântica, analisar que os elétrons estão em camadas definidas, que assim eles não ficavam girando de forma louca, eles ficavam em camadas girando. Ele concluiu em seus experimentos que o núcleo tem cargas positivas, que ao redor tinha camadas, e que a quantidade possível para o átomo seria 7, ou seja, para cada átomo existia 7 camadas. Isso quer dizer que vai ter átomos com uma camada, vai ter átomos com 2 camadas, até chegar ao número máximo de 7 camadas. E não vai passar desse valor. Então, não vamos encontrar átomos com 8, 10, 15 camadas, por enquanto, né? Até hoje não foi descoberto. Então, cada camada foi batizada por uma letra. A primeira camada é denominada de K, a segunda L, a terceira M, a quarta N, a quinta O, a sexta P e a sétima Q. E ele descobriu que em cada camada existia uma quantidade de elétrons que cabia em cada camada. Ou seja, era uma quantidade limitada para cada camada. Por exemplo, para a camada K vai existir uma quantidade de elétrons. Para a camada Q vai ter uma quantidade também de elétrons. E não dava para ter uma camada super cheia, né, de elétrons. Ele percebeu isso, porque ela comportava um limite de elétrons. Então, outra descoberta dele foi de que os elétrons podiam saltar de uma camada para outra. E nesse processo em que um elétron ele salta de uma camada para outra, devido à agitação, ele pode voltar, e quando ele volta para a camada que ele estava anteriormente, ele vai liberar uma energia luminosa, que são os fótons. É possível ver alguns casos de fótons, e como acontece, por exemplo, nos fogos de artifício, né? Os fogos de artifício, quando tem aquela incidência de luz, tá vendo ali a questão de um elétron ter ido para uma camada, ter retornado para a camada que ele estava, e ali emitido a luz. E aqui, para exemplificar melhor para vocês as camadas em que estão presentes os elétrons, o núcleo é onde vai estar a parte positiva, e a gente vai ter essas camadas onde vai ficar orbitando os elétrons. Então, a camada K, ela comporta até 2 elétrons, a camada L, 8, a M, 18, a N, 32, O também 32, P,
18 e Q, 8. Então, essa Q, que comporta apenas 8, não vai passar disso. Ela só comporta essa quantidade, tá certo? Então, as camadas são batizadas, cada uma com uma letra, como vocês estão vendo. K, L, M, N, O, P e Q. E, com isso, a gente chega à descoberta proporcionada por James Chadwick, que ele descobriu um dos componentes que estão presentes também no átomo, que é uma partícula que a gente chama de nêutron. Então, a gente vai verificar aí que o átomo ele é dividido em 3 partes, que são os elétrons, que vão estar nas camadas eletrônicas, que tem a carga negativa. Vamos ter também o núcleo, que é formado pelas partículas positivas, que a gente chama e denomina de prótons. E essas partículas verdes que estão aí junto com os prótons da cor avermelhada, o verde, são partículas que são os nêutrons, que não apresentam cargas. Então, de forma simplificada, a unidade formadora de toda a matéria é o átomo. Vocês, se for pesquisar a definição para átomo, vocês vão encontrar uma variedade de conceituações, mas a gente precisa ter entendimento que a unidade formadora de toda a matéria é formada por prótons, nêutrons e elétrons, e é a parte fundamental da matéria. Então, tem matéria em mim, que é formada por átomo, tem matéria formada em vocês, que é formada por átomo também, assim como no livro, no caderno, no lápis, na televisão, no celular, no computador, vai existir a partícula átomo, que ela é dividida em prótons, nêutrons e elétrons, ou seja, é a unidade formadora de toda a matéria. Então, gente, foco na atividade, nos estudos de vocês, façam, em caso de dúvidas, me procure, que eu também estou disponível para esclarecer. Então, forte abraço e se cuidem.